A paz do Senhor, bem-vindo a esta síntese da videoaula da Escola Bíblica Dominical, lição 7, a queda do ser humano, primeiro trimestre de 2020, lições bíblicas pela CPAD, classe adultos, comentarista pastor Cláudio Honor de Andrade. Que tragédia terrível foi a queda. O homem criado livre escolheu usar a sua liberdade para pecar. Tendo plena comunhão com Deus, foi banido da presença de Deus pelo pecado. O texto áureo nos diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Na verdade prática, ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Introdução. Sendo o homem mordomo de toda a natureza e tendo tudo sob o seu comando, no pós-queda, viu a natureza tornar-se-lhe hostil. Os animais dóceis tornaram-se feras. A terra benfazeja produziu espinhos e abrolhos. O trabalho deleitoso produziu-lhe suor em sua face. A relação harmoniosa com a sua mulher passou a ser marcada por conflitos. Dar à luz a um filho tornou-se missão penosa e cheia de dores para a mulher. O homem caiu no estado de depravação e miséria. Perdeu a sua comunhão com o Criador e passou a ter medo de Deus. Perdeu a sua liberdade e tornou-se escravo. Perdeu a sua alegria e passou a ser esmagado pela culpa. O homem que tinha acesso à árvore da vida morreu em seus delitos e pecados. Adão, como cabeça da raça humana, precipitou toda a humanidade e a natureza num estado de miséria e decadência moral, social e espiritual. Por ele, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Neste contexto, todos morreram porque todos pecaram. Não há justo nenhum sequer. Oh, que tragédia terrível foi a queda! Oh, quão maligníssimo é o pecado! Primeiro tópico, o livre-arbítrio do ser humano. Deus, ao criar o homem, proveu de livre-arbítrio. Mas o que é livre-arbítrio? É a faculdade mediante o qual o homem ele é dotado de poder para agir sem coações externas e de acordo com a sua própria vontade ou escolha. Uma vez que o homem fora criado livre, com capacidade de fazer suas próprias escolhas, como conciliar esse direito com a vontade divina? Para responder essa pergunta, precisamos entender a vontade de Deus sobre dois aspectos. Ela é permissiva e diretiva. No primeiro aspecto, a vontade permissiva e o livre-arbítrio. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o que faz dele um ser moralmente semelhante ao Criador. É justamente a capacidade de fazer suas próprias escolhas, inclusive aquelas que não estão de acordo com a vontade divina. Isto é o que se entende por vontade permissiva. O Eterno tem poder para impedir que o homem faça mal ou bem. Entretanto, lhe dá o direito de escolha, conforme Gênesis 2, 15 ao 17, 3, 4 e 7, bem como Deuteronômio 30, 15 ao 20, Gálatas 6, 7 ao 10. Na vontade permissiva, a soberania e a onipotência de Deus não violam o livre-arbítrio humano. No âmbito da salvação, Deus sabe perfeitamente quem o rejeitará, embora jamais interfira nessa decisão. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, conforme 1 Timóteo 2 e 11.
Todavia, como está patente em Isaías 1, 19 e 20, Deuteronômio 30 e 19, Josué 24 e 15, 1 Timóteo 1 e 19, 2 Coríntios 10 e 12, o homem pode rejeitar a salvação mediante as suas escolhas. No segundo aspecto, a vontade diretiva e a predestinação. A vontade diretiva de Deus opera em conformidade com a sua sabedoria e com a sua soberania. Ele rege o curso da história e controla o universo de acordo com os seus eternos propósitos. Salmos 33 e 11, Atos 2 e 23 e Efésios 1, 4 ao 9. Tudo o que planejou certamente será executado. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Isaías 43 e 13. Outra referência nos diz: este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, pois o Senhor dos Exércitos o determinou. E quem invalidará? A sua mão estendida está. E quem fará voltar atrás? Isaías 14, 26 e 27. Absolutamente nada escapa à vontade diretiva de Deus. É nesse ponto que nós deparamos com a doutrina da predestinação. O Eterno, em seu profundo e inigualável amor, predestinou todos os seres humanos à vida eterna. Ninguém foi predestinado ao inferno ou ao lago de fogo, que, conforme bem Jesus acentuou, que fora preparado para o diabo e seus anjos, em Mateus 25 e 41. Mas o fato de o homem ser predestinado à vida eterna não lhe garante essa bem-aventurança. É necessário que creia no Evangelho. Somente assim poderá ser considerado eleito. Tudo depende de como recebemos o chamamento do Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus predestinou a igreja para ser conforme a imagem do seu Filho, Romanos 8 e 29, para filhos de adoção em Cristo, Efésios 1 e 5. Tópico 2. A queda, um evento histórico e literal. A propensão para o pecado. Propenso, mas não destinado a pecar. Como ser racional, o homem em seu primeiro estado de inocência desconhecia o pecado. A possibilidade para o pecado surgiu com a tentação. De fato, ele não havia ainda desenvolvido o seu caráter moral ou colocado à prova o seu caráter moral. Esta propensão para a transgressão não significa que o homem inevitavelmente estivesse destinado a pecar. Essa tendência baseava-se unicamente em seu livre-arbítrio. Ele poderia conscientemente manter-se fiel aos limites do conhecimento que o Criador lhe deu, ou então rebelar-se contra essa lei e partir para o outro lado. Veremos a tentação de Adão e Eva em Gênesis 2, 9, 16 e 17. Ali surge o agente da tentação, Gênesis 3 e 1. A prova moral, o teste moral de Adão e Eva começou por permissão de Deus, com uma criatura feita pelo Criador, mas que, por rebelião, tornou-se o maior opositor do Senhor e de toda a sua obra. Este ser foi criado como espírito, dependendo do Criador como os demais membros do mundo angelical. Essa criatura é Satanás, a antiga serpente, o diabo, que não é igual a Deus, mas surge diante de Adão e Eva, incorporado em uma astuta serpente que estava no jardim plantado por Deus.
Ali vemos a trama satânica para engodar a Adão e a Eva. Satanás sabia que não seria fácil convencer o casal a desobedecer a Deus. No entanto, ele aproveitou a oportunidade onde Eva estaria só e ele investiu então sobre a mulher, porque entendia que ela, como um ser mais frágil que o homem, facilmente cederia àquelas provocações. E no relato bíblico da queda do homem, é apresentado esse contexto em Gênesis 3, 1 ao 12. De forma literal, na Bíblia é explícito. Isso não foi um relato histórico ou figurativo, mas o real histórico da queda humana. Por isso entendemos que o pecado de nossos primeiros pais foi um ato involuntário da sua própria vontade e determinação. É claro que a tentação veio de fora, da parte de Satanás, que os instigou a desobedecer a ordem de Deus, os limites de Deus. Concluímos, pois, que essa essência do primeiro pecado está na desobediência do homem à vontade divina e na realização de sua própria vontade. O seu pecado foi uma transgressão deliberada ao limite que Deus havia colocado. Neste contexto, veremos as 3 áreas do autoengano que levaram à queda, conforme Gênesis 3 e verso 6. A primeira área do autoengano de Eva foi a fome instintiva, provocada pela palavra de Satanás. A segunda área do autoengano de Eva e Adão foi o desejo de grandeza incitado por Satanás, com a ideia de obter o entendimento do bem e do mal. A terceira área do autoengano de Eva e Adão foi a satisfação através dos olhos, porque aquela árvore era agradável aos olhos. Entretanto, a escolha foi feita, uma escolha que nos levou à queda, a escolha onde desobedecer os limites e a imposição divina. Tópico 3. As consequências da queda de Adão. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve que arcar com pesados encargos: a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra que geme até agora e, finalmente, a morte física. Todavia, foi lançada a palavra profética em Gênesis 3 e 15. Da semente da mulher nascerá um que esmagaria a cabeça da serpente. Em Cristo fomos redimidos na glória da sua restauração conquistada no Calvário. A imagem de Deus criada no princípio, desfigurada pela queda, é agora restaurada em Cristo. O homem perdido é encontrado, o homem escravo é liberto, o homem morto recebe vida eterna, o homem corrompido é lavado, o homem arruinado pelo pecado é redimido e restaurado pelo sangue de Jesus. Pela obra do Espírito Santo, ele nasce de novo e torna-se nova criatura. Tudo se fez novo em sua vida. Ele é arrancado da casa do valente, do império das trevas e transportado para o reino da luz. Outrora era escravo do diabo, agora filho de Deus. Outrora vivia com o pescoço de coleira do pecado, agora deleita-se na santidade. Outrora vivia segundo o curso desse mundo, andava segundo os seus pensamentos, e era filho da ira, mas agora deleita-se em Deus, tem prazer em sua palavra. Outrora vivia sem esperança e sem Deus no mundo, agora regozija-se na esperança da glória de Deus. Outrora era mesquinho, avarento, egoísta e fazia tudo para agradar a sua própria carne. Agora seu propósito é alegrar o coração de Deus
através de um serviço abnegado ao próximo. Outrora seus olhos eram cheios de cobiça e impureza, agora deleita-se na santidade. Outrora amava as coisas, usava pessoas e era inimigo de Deus. Agora adora a Deus, ama as pessoas e usa as coisas para honrar a Deus e servir ao próximo. Na criação, Deus fez um homem ser honrado. Na redenção, Deus devolveu ao homem a sua dignidade e o fez assentar-se com Cristo nas regiões celestes. E na glorificação, Deus levará o homem para a sua glória eterna, onde ele reinará com Cristo pelos séculos dos séculos. Aleluia. Conclusão: 2 fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a sua criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu. Porquanto ele é o Senhor Supremo, por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanear o pecado do homem, Deus em sua presciência já havia separado o imaculado Cordeiro, desde a fundação do mundo, para redimir-nos de todos os pecados. Apocalipse 13 e o verso 8. Glorifico a Deus por esse projeto e agradeço a todos os inscritos em nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Obrigado pelas orações, apoio e contribuições. Que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério e classe EBD na paz do Senhor. O meu muito obrigado. Deus os abençoe.